Profecia de Isaías, capítulo 45, verso 22. E no texto está o nosso tema. O tema é: olhai para o Senhor. Diz o verso 22: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém? Olhai para mim e sede salvos. Podem sentar. Antes de orar, e começar a ministrar a palavra desta noite, eu quero deixar uma palavra de incentivo para aqueles que já estão em Cristo Jesus. Você que é eleito do Senhor, que você que é salvo. E a palavra é uma palavra escrita por Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9. Escreveu Pedro: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um objetivo: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, meu irmão? Povo eleito, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora volte seus olhos para Isaías capítulo 45. Isaías 45. Mais uma vez, vamos ler o texto sagrado. Meu querido irmão, minha querida irmã, olhe mais uma vez para o texto e observe este convite memorável do Senhor. Olhai para mim e sede salvos, vós todos, os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ele é o único Deus, e a Ele nós nos rendemos, a Ele nos entregamos. Diante dele depositamos a nossa esperança e confiança. Diante do Senhor nos prostramos, reconhecendo a sua majestade. Oremos. Amado Deus, pelos méritos de Jesus, teu amado Filho, chegamos diante do Senhor mais uma vez. E no Senhor nós nos alegramos. Do Senhor nós dependemos. A nossa esperança está no Senhor. A nossa salvação eterna está no Senhor. Aplica, ó Deus, a palavra que foi lida, aplica ao meu coração
e ao coração daquele que me ouve, principalmente, ó Deus, a vida daquela pessoa que ainda não teve um encontro com a pessoa bendita de Jesus. Assim oro e agradeço pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, eu quero iniciar falando sobre um homem que passou para a história como sendo o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, primogênito entre 16 irmãos. A partir dos 14 anos até os 16 anos, ele passou por uma profunda crise espiritual, bastante preocupado com a salvação de sua alma. Aos 16 anos, na cidade de Londres, fugindo de uma nevasca, Spurgeon adentrou a um templo, fugindo daquela nevasca, e vale ressaltar que durante 6 meses, ele passou visitando igrejas e ouvindo sermões. E naquele dia, ele entra no templo e ouviu o pregador usar exatamente Isaías 45, verso 22. Olhai para mim e sede salvos. O pregador era um simples sapateiro, sem muita cultura. E aquele homem repetia o versículo e dizia: olhai para mim e não para você mesmo. Olhai para mim pendurado na cruz. Olhai para mim morto e sepultado. Em seguida, aquele homem, aquele pregador, fixando os olhos naquele adolescente, olhando para Spurgeon, disse: moço, olhe para Jesus, olhe agora. Jovem, olhe para o Senhor Jesus, olhe agora. Spurgeon olhou para Jesus, contemplou a cruz, percebeu sua condição de moribundo espiritual. E então, com fé e arrependimento, foi salvo naquela noite. Vocacionado para o ministério. Aos 16 anos, pregou o seu primeiro sermão. E aquele homem foi grandemente usado por Deus, influenciando sua geração. E as gerações sucessivas até os dias de hoje. Durante sua vida terrena, jamais deixou de olhar para o seu Senhor, jamais deixou de olhar para o seu Salvador, até quando adormeceu em Cristo, aos 57 anos de idade. O príncipe dos pregadores.
Um homem tocado por este verso: olhai para mim e sede salvos. Meus amados, meus irmãos, meus amigos, ao longo dos séculos, o Senhor continua fazendo o mesmo precioso convite: olhai para mim e sede salvos. Somente para Ele. Não para nenhum substituto humano. Somente para Ele. Não para a religião. Somente para Ele. Olhar para Ele confiando absolutamente naquilo que Ele fez no Calvário. Se você abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, uma mulher pecadora olhou confiantemente para o Senhor Jesus. E a palavra do Senhor vai nos dizer, capítulo 7 de Lucas, a partir do verso 36. Não vou fazer nenhum comentário. Eu vou apenas ler o que diz a Escritura. Convidou, no caso Jesus, um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, um beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito
amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Quem é este? Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Quem olha para Jesus recebe perdão. Quem olha para Jesus recebe libertação. Louvado seja o nome do Senhor. Olhar para Ele de maneira confiada. Olhar para Ele confiando de uma forma absoluta. As nações, como diz o profeta Isaías no capítulo 45, têm olhado para seus ídolos durante esses séculos. Porém, é uma olhada em vão, porque o ídolo não salva, o ídolo não perdoa, o ídolo não liberta. Falsas religiões, ideologias, alianças, teorias, organizações e moderna tecnologia são totalmente insuficientes para trazer paz e vida ao coração do homem desesperado. Assim como estava Spurgeon, estava completamente desesperado. Então ouviu este convite do Senhor: olhai para mim. E Spurgeon encontrou libertação para a sua angústia. Ele encontrou libertação para a sua crise espiritual. Somente Deus, somente o Senhor Jesus, somente a palavra de Deus pode trazer refrigério à alma do homem desesperado. Todos devem olhar para Jesus como fonte única de esperança neste mundo desesperançado. Neste mundo que jaz no maligno, neste mundo dominado pelo secularismo, pela incredulidade, pela dureza de coração, por vidas pervertidas. Somente olhando para o Senhor, o homem encontra esperança para a sua vida. Este convite do Senhor: olhai para mim e sede salvos, nos remete a dois fatos importantes. E eu gostaria de decliná-los nesta noite. Primeiro, todos são convidados a olhar. Olhai para mim, disse o Senhor. Neste convite, o Senhor não exclui ninguém. São convidados a olhar homens e mulheres de toda tribo, língua, povo e nação. São convidados a olhar homens honestos, ou homens honestos como Nicodemos. Era um homem honesto, mestre da lei, religioso. E o Senhor o convidou a olhar para ele. E Nicodemos encontrou paz para a sua alma. Encontrou libertação para a sua vida. Nicodemos, apesar de religioso, compreendeu
porque espiritualmente estava perdido. São convidados a olhar para ele pessoas honestas, como Nicodemos, pessoas de uma boa vida moral, como Nicodemos. Porém, era um homem espiritualmente perdido, e ele olhou para Jesus e foi salvo. São convidados a olhar os perdidos moralmente, como a mulher samaritana. Vida moral duvidosa. Já havia casado tantas vezes. Uma vida moral completamente duvidosa. E naquele dia, ali, ao lado de um poço, ela olhou para Jesus. A sua vida foi alcançada. A sua vida foi libertada. Aquela mulher tornou-se mensageira da salvação. Voltou para a sua aldeia, não mais perdida. Ela volta para a sua aldeia como uma mulher encontrada pelo Redentor. E ela anuncia: vinde e vede. Venham conhecer um homem que mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou a minha condição de mulher pecadora, de mulher perdida. São convidados a olhar àqueles que estão à beira do inferno. Tem muita gente à beira do inferno, como os ladrões que morreram crucificados, um à direita, outro à esquerda de Jesus. Um deles saiu da beira do inferno para o paraíso eterno. Ele saiu da beira da perdição para o paraíso eterno. O Senhor disse: hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia! Hoje estarás comigo no paraíso. Ele estava à beira do inferno. Ele já sentia as chamas do inferno ardendo no seu próprio corpo. E ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O Senhor disse àquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém, meu irmão? À beira do inferno, foi salvo e agora está no céu, na presença de Deus. São convidados a olhar para o Senhor todos os homens que se acham em aperto, toda pessoa amargurada de espírito, toda pessoa cuja esperança já não existe. Não importa a sua situação física, moral, ética e espiritual. Olhe para o Senhor e receba a cura para a sua alma e a vida eterna na vida vindoura. Louvado seja Deus! Olhai para mim e sede salvos. Olhe para Jesus nesta noite. Olhe para o Salvador. Olhe para o Mestre amado, olhe para o bendito Redentor, olhai para mim. Esse é o convite do Senhor. Esse é o convite do Senhor feito a você nesta noite, aqui e agora. Outro fato importante: o caminho da salvação é simples. Basta olhar para o Senhor. Como é simples o caminho da salvação. Nada rebuscado. Nada que o homem não entenda. Nada que o homem não consiga compreender à luz da razão. O caminho da salvação é simples. Basta olhar para o Senhor.
Mas deixe-me dizer algumas coisas que eu julgo importantes. A salvação não é fruto de justiça própria. Você não a possui. A salvação não é fruto de justiça própria, como oração, jejum, peregrinação, oferta, dízimo, frequência a uma religião, fidelidade a uma denominação. Embora é importante ser fiel à sua igreja, a qual você pertence, da qual você é membro, a salvação também não é resultado do sofrimento humano. Não é porque o homem sofre. Não é resultado do sofrimento humano, como ensina o budismo. A salvação não é dada àqueles que praticam as boas obras, como sendo o caminho para a vida eterna, como ensina o kardecismo, que afirma: sem caridade não há salvação. A salvação está em Jesus, não nas obras. O homem não é salvo pelas obras, ele é salvo para as boas obras. Portanto, Kardec estava enganado, equivocado, mentiu, errou e levou muita gente ao erro, quando afirmou: sem caridade não há salvação. A salvação não é consequência de barganha, de troca com Deus. Deus não barganha com o homem não pode barganhar com Deus. O homem está perdido, o homem está morto nos seus delitos e pecados. A salvação não é o resultado final de um rito ou cerimônia. A salvação não é a observação das práticas litúrgicas de uma religião. A salvação não é o conhecimento dos credos e das confissões de fé denominacionais. A confissão de fé denominacional não salva ninguém. É importante, eu não nego a importância. Porém, a salvação não está na confissão de fé de uma denominação. O Senhor disse: olhai para mim, e não para aquilo que escreveram os teólogos. Olhai para mim. O caminho da salvação é simples. Basta olhar para o sacrifício do Cordeiro de Deus, realizado na cruz do Calvário. Lembra o que disse João Batista? Quando ele viu a Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer ser salvo? Olhe para o Cordeiro. Quer encontrar a vida eterna? Olhe para o Cordeiro. Quer encontrar a salvação de sua alma? Olhe para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhai para mim, disse o Senhor, e sede salvos. Para quem você está olhando? Para a sua denominação? Infelizmente, ela não salva a sua alma. Está olhando para o seu pastor? Infelizmente, ele não salva a sua alma. Está olhando para a sua boa confissão de fé? Ela não salva a sua alma. Está olhando para as institutas de Calvino? Ela não salva a sua alma. Boa literatura. As institutas
são excelentes. Boa teologia. Mas ela não salva a sua alma. Essa boa teologia não salva a sua vida. Está olhando para o credo arminiano, não salva também a sua alma, não salva a sua vida. O Senhor Jesus, Ele salva o homem que olha para a cruz. Ele salva o homem que olha para Ele. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é a porta. Ele é o caminho. Ele é a graça. Ele é a misericórdia. Ele é a bondade. Ele é o perdão. Ele é a entrada no céu. Então olhe para o Senhor, olhai para mim e sede salvos. A sua alma está perdida. Apesar de frequentar uma religião, continua perdida porque você ainda não olhou para Jesus. Você ainda não olhou para o Senhor, não olhou para a cruz do Redentor, não olhou para o sacrifício do Cordeiro. Meu querido irmão, ouvindo e recebendo o convite precioso do Senhor, olhai para mim e sede salvos. O pecador penitente, ao olhar para o Senhor, é salvo. Primeiro, ele é salvo da culpa do pecado. Olhai para mim e seja salvo. E a sua vida será salva da culpa do pecado. João 3,16. O coração da Bíblia. A mensagem poderosa da Escritura. Um versículo pequeno, mas parece uma bomba nuclear, que bate no coração do homem, que explode na alma humana, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, salvo da culpa do pecado. Somente Jesus, somente o Redentor, somente aquele que morreu no Calvário, somente Jesus. Só Ele pode salvar a sua alma, somente Ele pode perdoar os seus pecados. Somente Ele pode dar a você a vida eterna. O pecador é salvo do poder do pecado e da pena do pecado. Paulo escreveu: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Louvado seja Deus, olhando para o Senhor, a minha alma é salva, a minha vida é encontrada, e agora o pecado não tem mais nenhum poder sobre a minha vida está debaixo do poder da graça de Deus. O pecado não terá domínio sobre vós, pois estáis não debaixo da lei, e sim da graça. Ainda na carta aos Romanos, Paulo escreveu: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está salvo. Se você partir neste momento,
a sua alma está segura. Paulo está dizendo que aquele que está em Cristo não se encontra mais debaixo de condenação. Portanto, olhando para o Senhor, o homem, o pecador, é salvo do poder do pecado e da pena do pecado. E a pena do pecado é o inferno. É a separação para sempre de Deus. Já imaginou passar toda a eternidade no inferno? A sua vida pode durar 50, 60, 70, 80, 90, pode chegar a 100 anos, ainda é uma vida curta. Agora imagine você passar a eternidade no inferno, nas chamas do inferno. Naquele lugar o bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Definitivamente, somente o Senhor Jesus salva o perdido pecador do poder e da pena do pecado. Em último lugar, nesta conclusão, o pecador ficará livre da presença do pecado para sempre. A Bíblia diz, não é história de religioso, não é história de igreja de protestantes, é aquilo que a Bíblia diz, e a Bíblia é a santa palavra de Deus. A Bíblia diz que na Nova Jerusalém estaremos para sempre livres da presença do pecado. O último livro da Bíblia, o maravilhoso livro do Apocalipse, diz lá no capítulo 21 e capítulo 22, está escrito, nela, na Nova Jerusalém, nunca, jamais, penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos do livro da vida do Cordeiro. Observe o que diz o capítulo 22, nunca mais haverá qualquer maldição. Pecado é maldição. Pecado é maldição. Nunca mais, na Nova Jerusalém, haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os eleitos, aqueles que olharam para Jesus, aqueles que reconheceram seus pecados, e os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está escrito o nome dele. Para quem você está olhando? A sua atenção se volta para quem? Olhe para o Senhor e viva. Olhe para o Salvador e viva. Olhe para Jesus e viva. Olhe para o Senhor e receba esperança. Olhe para o Senhor e seja salvo. Olhai para mim e sede salvos. Eu convido você a olhar para Jesus, olhar para o Salvador. Saia daqui esta noite, com esta convicção no seu coração: eu estou olhando para Jesus,
Spurgeon entrou naquele templo, fugindo de uma nevasca. E aquele pregador, um sapateiro, um simples pregador, assim como eu, usou este texto. E o Senhor disse a Spurgeon: olhe para mim e seja salvo. Olhe para mim e tenha esperança. Olhe para mim e receba o perdão. Olhe para mim e receba certeza da salvação eterna. Ele olhou. Nunca deixou de olhar até o dia que o Senhor o chamou para a glória celestial aos 57 anos de idade. Nunca deixou de olhar para o Senhor. Enquanto viveu, continuou olhando para Jesus. Olhe para Jesus. Olhai para mim e sede salvos. Amém.